todas as poderosas palavras humanas. Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. E o Senhor disse: quando a minha glória passar, eu cobrirei a sua face com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A palavra Moisés é o antigo perfectivo do verbo egípcio nascer. Você não pode ver a face de Deus até nascer do alto. Ele o coloca em uma fenda na rocha. A rocha, nos dizem, é Deus, a rocha que te gerou. Nos dizem, a rocha é Cristo. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Você está enterrado em uma rocha. Eu lhe direi que a rocha é o seu próprio maravilhoso crânio. Há algo lá para nascer. Isto não consegue ver a face do Senhor até que nasça, não até que nasça. Enquanto isso, você e eu somos convidados a praticar um princípio conhecido como perdão ou arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical de atitude em relação a tudo neste mundo. Isto é o arrependimento. Agora nós começaremos com a história que aconteceu na semana passada. Um amigo muito querido que eu persuadi a fazer este trabalho em São Francisco, você o conhece, Freedom Berry. Ele agora vive em Cambria. Fica na metade do caminho entre aqui e São Francisco. Ele tem uma paixão que o consome e esta paixão é a música. Ele se graduou no Conservatório de Música de New England, mas sentiu que não estava à altura do ramo dos concertos. É uma área altamente competitiva e ele sentiu que não estava exatamente naquele timbre. Ele nasceu e foi criado na pobreza, extrema pobreza. Ele se tornou órfão quando ainda era simplesmente uma pequena criança, um bebezinho. Bem, ele veio para o Oeste e conseguiu um emprego. E quando veio aos meus encontros, cerca de 2 anos depois, eu o conheci. Gostei bastante dele e perguntei se ele gostaria de fazer o que estou fazendo. E ele disse, sim, gostaria, mas não estou qualificado. E eu disse, você apenas respondeu corretamente. Se você se sentisse qualificado, não seria bom para a terra. Hoje eu diria que não estou qualificado. Se você me perguntasse sobre minha formação intelectual, eu não poderia me qualificar. Pergunte-me sobre qualquer formação e eu não poderia me qualificar. Uma vez conheci Dan Rosh, na cidade de Nova York, no Bohemian Club. No Bohemian Club, onde se encontravam uma vez por mês. E eu fui apresentado a ele por essa pessoa extrovertida e ele me perguntou qual era a minha formação. Foi germânico no que diz respeito ao meu ensino? Foi germânico, foi francês, foi inglês? Eu disse, não, tudo veio por revelação. E o velho homem me deu as costas como se estivesse falando com a escória da terra. Era uma reunião social. Ele o julgava pelo seu passado, baseado se você foi treinado na escola germânica, na escola francesa, na escola inglesa, e ele o nomeava. Bem, eu não poderia ter respondido afirmativamente a esta pergunta, portanto, ele virou as costas. Então eu disse a Freedom, você não precisa de nenhum passado, você confia em mim, eu gosto de você, acho que você é honesto e não enganará ninguém. Você irá para o norte e ensinará. Então ele foi para o norte e tem ensinado com sucesso. Ele comprou para si uma casa em Cambria, que, como eu disse, fica no meio do caminho entre aqui e São Francisco. É uma casa modesta, mas pelo menos é a casa dele. Ela é toda clara, mas há uma paixão consumidora que ele tem, e é a música. Ele ama a música e ele tinha este adorável piano, mas alguma coisa era necessária.
Ele precisava enviá-lo para não ser consertado, mas algo precisava ser feito. E havia uma cobrança moderada de $400 para fazer algo que ele achava que devia ser feito no piano, mas que apenas poderiam fazer se ele o mandasse de volta para a fábrica. Ele foi enviado de volta para a fábrica. Eles não o enviariam o instrumento de volta para ele, a menos que ele primeiro descesse, testasse e experimentasse. Tudo deveria estar certo como ele pensava que estava certo. Então ele veio, tocou o piano e aceitou a proposta da fábrica. Então eles lhe deram uma data de entrega. E assim ele aguardou em casa, mas no dia prometido nenhum piano chegou, e no dia seguinte nenhum piano. Então ele telefonou para a fábrica e eles disseram: bem, estávamos esperando por uma carga completa para fazermos as entregas. Mas agora a carga está completa, então você receberá seu piano na quarta-feira da semana passada, não desta semana, quarta-feira da semana passada. Ele aguardou o dia todo e não recebeu nenhum piano. E então, quando telefonou, eles estranhamente disseram: nosso motorista, o caminhão e seu conteúdo desapareceram e não conseguimos localizá-lo. Não conseguimos localizar o caminhão ou a carga. No dia seguinte, quando ele ligou, não havia nenhum sinal do motorista. Então, no desespero, ele me telefonou e disse: você sabe, eu ensino sobre esta lei, mas, Neville, cada centavo que eu tenho está no meu piano. Eu tenho a minha casa, mas não tenho renda no momento, e a única coisa que faço é simplesmente tocar. E só está segurado por $2.000, e eu não poderia substituí-lo por $4.000, mas muito antes de conseguir os $2.000, se é que algum dia, aqui estou eu, e eu estou ligando para pedir ajuda. Você é o único a quem posso recorrer. Eu falei obrigado pela confiança, e foi isso. Logo depois de desligar, eu o ouvi tocar aquele piano. Eu poderia colocar minhas mãos sobre os ombros dele e poderia sentir liberdade. Eu poderia sentir o piano e eu ouvi aquela adorável música. Então, naquela noite, entre as 20 horas e as 22 horas, na rádio KFAC, focada em estudos bíblicos, passa um programa e ele tem músicas de piano e é uma adorável música que toca o dia todo, 24 horas por dia. Então, a qualquer momento do dia, eu posso ligar naquela estação, que na verdade já está ligada o dia todo. E eu ouvi um adorável concerto e imaginei que Freedom era quem estava tocando. Eu simplesmente coloquei minhas mãos sobre ele e lhe agradeci pela alegria que ele me causou tocando aquele concerto. Eu conseguia sentir o piano. Ontem de manhã, às 11 horas, ele me chamou. Eu não estava disponível, mas a minha esposa atendeu. Ele disse: eu teria ligado para você às 4h30 desta manhã, quando o piano foi entregue, mas pensei que não seria sábio perturbá-lo naquela hora da manhã, às 4h30. Mas agora eu irei ligar para você, porque você deve estar acordado. Ele disse: vou lhe dar todos os detalhes eventualmente, mas não posso fazer isso agora por telefone. Foi uma coisa estranha. Ele disse isto. O motorista foi preso em São Luís Obispo. Ele se recusou a dar qualquer informação sobre o paradeiro do caminhão e seu conteúdo. Ainda na semana passada, li no jornal que os nossos bancos perdem com os homens que os assaltam. Talvez 7 ou 8 milhões de dólares por semana, mas o desfalque que ocorre dentro dos bancos com os funcionários de confiança é na casa de dezenas de milhões. E então, essas enormes centenas de milhões que estão nos caminhos entre nossos portos, aeroportos e armazéns são carga perdida, tudo é roubado. Um homem decola e tudo desaparece, o caminhão e seu conteúdo, e isto gira na faixa dos centenas de milhões de dólares por ano.
mas eu não me importo com o que li no jornal. Eu estou permanecendo fiel ao princípio. Há uma declaração infalível a respeito do pecado imperdoável. O pecado imperdoável na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. Todo pecado do mundo é perdoado, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. O que é este pecado imperdoável? Dúvida. Ele criou o universo e o sustenta, e você duvida do poder dele de fazer qualquer coisa que seja no mundo? Este é o pecado imperdoável. Bem, tendo alcançado o fim do plano de Deus para todos nós, eu não duvidarei. Eu perguntei a Freedom nada além do pedido dele. Ele queria o piano dele e tudo o que eu fiz eu simplesmente o ouvi tocar. Eu coloquei as minhas mãos mentais, as minhas mãos imaginárias sobre o seu ombro e lhe agradeci pela alegria que senti ao ouvi-lo tocar. Então, eu sintonizei na KFAC entre as 8 da manhã e as 10 da manhã e ouvi esse delicioso concerto de piano. Eu assumi que era Freedom quem estava tocando. E gostei tanto do mestre que tocou que agradeci pela alegria de ter ouvido aquilo e depois larguei. Agora estou aguardando os detalhes, mas realmente não me preocupo em saber como isto aconteceu. Apesar das centenas de milhões de dólares que são perdidos todos os anos e nunca recuperados, isto não me perturbou nem por um momento. Eu havia conseguido o piano de volta e isto é tudo que importa. E então eu simplesmente me perdi no ato e foi isso. Nós nos esquecemos do que fazemos. Uma senhorita que está aqui esta noite, ela se esqueceu. Uns 2 ou 3 meses atrás, ela me disse: olhe só o quão gorda eu estou ficando, estou explodindo para fora das minhas roupas. E eu disse: você não é gorda demais, nem um pouco. E ela me disse: eu quero ser magra. E eu disse: bem, você é magra, você é tão magra quanto quiser, ou ainda mais magra. E ela foi embora. Ela retornou esta noite e disse: olha, eu não aguento mais o quão magra eu sou. Eu disse: você se lembra que 2 meses atrás, ou talvez 3 meses atrás, você me contou sobre o quão gorda estava? Eu não conseguia ver, mas para você era gordura e você se desprezava por causa da gordura. E estas são as palavras de Blake. O que eu disse, o que eu fiz, poderosas palavras humanas. Palavras humanas todo-poderosas. Sim, porque o homem é Deus. A palavra de Deus não é capaz de retornar para o vazio dele. Ela deve realizar aquilo para o qual ele a enviou. Deve realmente cumprir o próprio propósito. Bem, Deus é homem e o homem nos momentos ociosos faz todo tipo de afirmação. Então ele colhe e não reconhece a sua própria colheita. Então ela volta e está magra. Sim, ela está magra, obviamente muito magra. Para uma senhorita pequena é uma grande perda de peso. Você pode fazer isso com qualquer coisa neste mundo. Agora, qual é a afirmação a respeito de Moisés? Mostra-me a tua glória, e o Senhor lhe disse: eu te colocarei na fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu passe. Então tirarei minha mão e você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. Isto está no 33º capítulo do livro de Êxodo. Você o lerá do versículo 18 ao 25. E você pergunta: mas qual é o significado disso? Bem, se você conhece o significado da palavra Moisés, ela significa nascer. E há algo que está plantado na rocha, na fenda da rocha. Isto está para nascer. Quando isso nasce, então Deus leva o propósito dele ao clímax. A partir de então, e isto é uma coisa estranha de se dizer, mas estou falando sério em cada palavra, você não avança a partir daquele momento, você retrocede. Você volta todo o caminho até a fonte.
Ele trouxe você em direção ao clímax, então até que retorne todo o caminho, você só vê a parte de trás e quando você volta, você vê a face, a glória de Deus. Como nos é dito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, eu acho que é no 6º verso, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você nunca conhecerá seu rosto até vê-lo no rosto de seu filho. Então, naquele poema de Browning chamado Saulo, agora Saulo nas Escrituras estava demente. Ele foi a escolha da humanidade, o rei de Israel, e ele era mentalmente deficiente. Ele queria que este rapaz tocasse harpa para acalmar seu espírito, e Browning, por experiência própria, escreveu este lindo poema, e Browning agora o chama de Saulo. Ele é baseado no 17º capítulo de 1 Samuel, e Davi está diante de Saulo, contando-lhe sobre a vinda do Messias, e estas são as palavras de Browning. E Davi disse: Ó Saulo, um rosto como o meu te receberá, e um homem como eu tu amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta abrirá as portas de uma nova vida para ti. Veja o Cristo ficar de pé. Davi está diante dele. Agora, o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Saulo era da tribo de Benjamim no Antigo Testamento, descendente de Abraão. Paulo, no Novo Testamento, foi inicialmente chamado de Saulo, e quando ele confrontou o ressuscitado, seu nome foi mudado para Paulo, e ele lhe conta isso. Portanto, o poema se chama Saulo, e aqui, diante da humanidade demente que não reconhece sua própria prole, como se tivesse amnésia. Um rosto como o meu te receberá, um homem como eu amarás e serás amado para sempre. Uma mão como esta abrirá os portões da nova vida para ti. Veja o Cristo ficar de pé. Aqui está Davi, o Cristo, ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Assim, falamos nas Escrituras do Senhor e seu Cristo, seu filho Davi, que o revela como o Senhor. Então Moisés não consegue ver o rosto até que se mova para trás, ver as costas. Você não verá o rosto. Assim, quando a história divina chega ao seu clímax, no que é conhecido nas Escrituras como a ressurreição, então vêm estes 4 atos majestosos que culminam na descida do Espírito Santo em forma corporal como uma pomba. Agora, todos os evangelhos começam a mensagem de Jesus com a descida do Espírito Santo no batismo. Todos eles começam porque os últimos serão os primeiros. Este é o fim, este é o clímax. Então todos eles começam. No evangelho mais antigo, que é Marcos, ele começa com a história do batismo quando a pomba desce sobre Jesus. João, o mais profundo e o mais místico, começa com esta descida do Espírito Santo sobre Jesus. Chegamos agora a Lucas, e então Lucas faz a declaração a respeito da descida do Espírito Santo na forma corporal como uma pomba. Então, ele entra e faz Jesus declarar que ele é o cumprimento daquilo que foi anunciado em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui está ele proclama que é o cumprimento deste anúncio no capítulo 61 de Isaías. Agora ele volta, lê a história e todos os eventos e agora ele volta. Por quê? À medida que ele desaparece da vida, ele está enterrado em nós. Agora ele nos diz: eu já lhes contei todas estas coisas antes que eles tomem lugar, para que quando elas aconteçam, você possa acreditar. E agora, seus corações estão perturbados, porque eu lhes disse, daqui a pouco os deixarei.
Novamente, daqui a pouco, retornarei. E assim seus corações estão perturbados. Mas eu lhe digo a verdade, é vantajoso para você que eu vá embora, pois, a menos que eu vá, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não tem como vir. Mas, se eu for embora, eu lhe enviarei para você, e ele o guiará até todo o conhecimento e trará para a sua lembrança tudo o que eu lhe contei. Quem, então, é o Espírito Santo? Ele é chamado de Espírito da Verdade, e Jesus disse: Eu sou a verdade. É o Espírito do Senhor Jesus que entra no homem quando o Senhor visível desaparece do homem. Ele desaparece completamente. Ele é o professor e ele desaparece. Ele lhe conta o que aconteceu nele quando ele desaparece. Para onde ele pode ir a não ser de volta para o Pai? Não há nenhum outro lugar para ir a não ser para o Pai. Ele disse: Saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez estou deixando o mundo e estou retornando para o Pai. Bem, onde está o Pai? O Pai está em você. Agora ele é o Espírito do homem. Agora, o Espírito da verdade, chamado Espírito Santo, contra o qual você não deve pecar, não duvide do poder dele de fazer qualquer coisa neste mundo. Ele fará com que você se lembre de todas as coisas que eu lhe disse. Portanto, quem é o Espírito da verdade além do lembrador? Ele lembra, toda coisa está pronta. É por isso que eu posso dizer com ousadia: a salvação está realizada, redenção é perfeita. Ninguém tem como falhar, porque o Espírito, o lembrador, agora está enterrado no homem e ele não tem como levar você em frente até o Deus, o Pai. Ele leva você para trás. Então ele se ergue até um ponto chamado de o despertar em você. No momento em que ele desperta em você, você nasce de cima. São dois lados da mesma moeda. Então ele o leva para trás. E quando ele voltar, agora você verá a face de Deus na face de Cristo, seu filho Davi. Davi é o ungido do Senhor e você saberá como você se parece olhando diretamente para o rosto de seu filho Davi. E Davi é Cristo, você é o Pai, mas você veio para o mundo. Agora, ele faz a afirmação: eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele nunca me deixou. Ainda assim, ele faz esta afirmação que confundiu todos os sacerdócios do mundo. Meu Pai é maior do que eu. Você lê isso no 14º capítulo do livro de João. No 10º capítulo do livro de João, ele faz a afirmação: eu e meu Pai somos um. Agora ele faz as afirmações: meu Pai é maior do que eu. O Senhor não é inferior quanto ao seu ser essencial, mas quanto ao seu ofício como enviado. Ele e o remetente são um, mas quando o remetente se envia ao mundo para contar a história da redenção, a posição do enviado é menor que a do remetente. No entanto, eles são um. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo não é inferior quanto ao seu próprio ser essencial, mas quanto ao seu ofício como enviado neste mundo. Então ele faz a declaração: quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu e meu Pai somos um. No entanto, nesta declaração, ele mostra a diferença entre desempenhar o papel, o ofício do enviado em relação ao daquele que envia, e ainda assim o que envia e o enviado são um, porque ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Não são dois, mas são funções diferentes que o um cumpre. Então, no ofício do enviado, ele é menos, ele parece ser menos, mas não é verdadeiramente, em seu ser essencial, menos que Deus Pai. Então, eu vim do Pai e eu vim ao mundo. Novamente eu estou deixando o mundo e estou indo para o Pai. E agora os seus corações estão tristes porque eu lhes contei isto, mas digo-lhes que é conveniente e é vantajoso para vocês que eu vá embora,
pois, a menos que eu vá, o Espírito Santo não tem como vir, mas, se eu for embora, eu o enviarei. João, capítulo 16, versículos 6 e 7. Agora, ele se torna o remetente e ele envia, ainda ele mesmo, mas desta vez é chamado por um nome diferente e ele se envia. Você talvez o conheça como João, você talvez o conheça como Maria, mas ainda é o mesmo remetente. Você agora o conhece como Neville, o mesmo ser que foi enviado, e enquanto eu estou no mundo como enviado, eu desempenho ao remetente o cargo inferior, mas antes de eu ter sido enviado, eu fui incorporado no corpo do remetente, e para sempre eu sou um com ele, pois aquele que está ungido ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Mas no mundo para onde agora sou enviado, estou sujeito a todas as fraquezas e limitações dos enviados, e devo sujeitar-me a todas as fraquezas da humanidade. Mas, com a dissolução desta pequena vestimenta, não sou então restaurado à vida. Eu sou um com o Pai, um com o remetente. Aqueles que ainda não experimentaram isso de que estou falando serão restaurados à vida em um mundo como este, em um corpo que é novo, gloriosamente novo, inexplicavelmente novo. Em um mundo terrestre como este, continuar a sua jornada até chegar ao clímax, que é a ressurreição, pois você está sepultado na fenda de uma rocha. Você é aquele Moisés, algo para nascer. Então, na fenda da rocha eu te colocarei e cobrirei o teu rosto com a minha mão até que eu tenha passado. Então eu tirarei a minha mão e você verá o meu pescoço, mas o meu rosto não será visto. Não pode ser visto até que meu filho o revele, e meu filho é Davi. Ninguém conhecerá a face que ele verdadeiramente veste até que ele o veja refletido no filho dele, Davi, pois Davi é a imagem do Deus invisível. Davi é a reflexão de Deus e carrega a exata imagem do Deus invisível. Você é o Deus invisível. Então, é isto aqui que quero dizer com a verdade mais profunda e ainda assim a aplicação mais prática dela. Não pense nem por um momento, mesmo você sendo inocente do que está dizendo, que é uma palavra inativa. Por quê? Por quê? Você é Deus e as palavras de Deus não podem retornar vazias para Ele. Elas devem realizar aquilo que Ele propôs e prosperarem naquilo para as quais foram enviadas por Ele. Então, mesmo que você seja ignorante em relação à lei, você é o poder operante, operando aquela lei que você talvez desconheça totalmente, mas não há desculpa. Você ainda colherá os resultados, assim como minha amiga colheu os resultados da perda de peso que ela mal podia pagar. E meu amigo Freedom, distraído como é, bem, para que serve um amigo neste mundo se você não pode ligar para pedir algo a ele e estender sua mão para ajudá-lo quando for necessário? Então, Freedom ensina esta lei e eu posso dizer, ele a ensina lindamente. E ele tem sido tremendamente bem-sucedido em ajudar inúmeras pessoas no uso desta lei. Mas então veio um teste para Freedom, pois sua única paixão consumidora é a música. Ele ama a música. Dê-lhe música e você terá dado a ele o dia inteiro. Ele poderá sentar-se em sua casinha em Cambria e tocar piano o dia todo e esquecer as refeições. Ele fica tão completamente entusiasmado com a música, ele simplesmente ama. Mas agora a única coisa para expressar se foi, e aqui e ali, nesta mesma semana, vem a história em Los Angeles. Tempos das centenas de milhões de dólares que perdemos todos os anos com roubos entre o cais do nosso país, os aeroportos do nosso país e as áreas interiores, onde mercadorias são colocadas em vans para serem entregues. E há um sindicato do furto, mas ele se depara com inúmeros milhões. Bem,
Quando você lê isso, mesmo que você ensine e esteja tão próximo e você não possa substituir a pessoa comum que tem dinheiro, dirá: tudo bem, estou segurado, estou com um seguro insuficiente de $2.000, mas vou sair e comprar outro. Bem, ele não teria como sair para comprar outro, ele não tinha o dinheiro. Ele nasceu um menino muito pobre e Freedom nunca fez do dinheiro um objeto na vida, realmente nunca. Ele ama beleza, ele ama música, ele ama todas as coisas adoráveis da vida e as aprecia, mas ele nunca fez do dinheiro um objeto na vida. Portanto, ele não poderia sair e substituir um instrumento de $4.000. Mas ouvi claramente, com a ajuda da KFAC, e eu ouvi este lindo concerto, e eu simplesmente usei minha imaginação para ver Freedom. Eu poderia vê-lo sentado lá, tocando aquela linda peça. Então, coloquei as minhas mãos nos ombros dele e lhe agradeci pela alegria que senti ao ouvi-lo. E então senti a beleza sólida de seu piano. E ele me telefonou ontem de manhã às 11 horas. Agora ele vai me dar um relato detalhado de como o homem foi encontrado e pelo menos o piano. Seja qual for o conteúdo que o caminhão continha, eu não sei, mas não estou realmente interessado nisso. Vou até o fim, e no que diz respeito ao homem, ele também é Deus, embora tenha desempenhado um papel neste pequeno incidente do ladrão. Talvez ele esteja trabalhando para um sindicato. Eu não estou preocupado. Mesmo assim, por trás daquela máscara de ladrão, ele é meu irmão. Aquele que fez o papel de ladrão é meu irmão. Não há nada além de fraternidade neste mundo. Vá, diga aos meus irmãos que eu estou ascendendo até o Pai deles e até o meu Pai, até o Deus deles e até o meu Deus. Então, por trás destas máscaras, todos nós somos irmãos, nós somos um, existe apenas um Deus. Então, se há neste mundo hoje, por causa da imaginação e do mau uso da imaginação, estas coisas horríveis no mundo, posso lhe dizer, Deus transforma todas elas. Como o grande artista pegará as discórdias e eventualmente transformará estas dissonâncias em belas harmonias? Ele pegará toda a discórdia do mundo, como roubo ou assassinato, tudo no mundo e resolver, porque ele é o grande artista. E em nós tudo está perdoado. Aquele que fez este papel esta noite, ou aquele que roubou aquele caminhão e seu conteúdo para envergonhar meu amigo, que não tem dinheiro para substituir seu grande amor, suponha que aquele, no sentido físico, fosse meu irmão. Você sabe o que eu diria? Liberte-o. Eu não me importaria com o que ele fez. Eu amo tanto meus irmãos que se eles fossem pegos em algum ato, não me importa o que fosse. Se fosse um ato violento, eu pediria ao juiz para libertá-lo. Isto é o que eu faria, e seria sincero, porque ele é meu irmão. Bem, por trás da máscara, ele é o meu irmão. Todo ser no mundo é meu irmão, e juntos todos os meus irmãos formam Deus. Eles todos formam o Elohim, uma palavra plural, um feito de outros. Este é Deus. Então, nós estamos aqui para aprender uma lição. Uma das grandes lições é o arrependimento. Como mudar minha atitude em relação a um estado aparentemente fixo e inalterável. É inalterável, mas quero o que isto, se pudesse ser mudado, produziria. Agora aprenda a mudar. Ignore completamente e vá até o final onde isto foi alterado. Tipo, então ele pegou o piano, talvez ele tenha vendido, talvez ele tenha colocado fogo, mas eu o ouvirei, Freedom, tocar os mais gloriosos instrumentos e desfrutar daquilo. Então eu ignoro os fatos da vida, ignoro completamente os fatos e vou para a minha imaginação para terminar da maneira como eu quero, e lá eu verei isso. Eu verei. Sabe de uma coisa? Isto é profundamente espiritual e, portanto, diretamente prático.
Então ele vem ao mundo e conta uma história que o mundo não entende, porque ele alcançou o clímax do plano de salvação de Deus, e tendo alcançado o clímax, ele diz que precisa ir. Ele deve desaparecer como um professor, mas para onde ele poderia ir a não ser para o Pai? E onde está o Pai senão em você? Agora ele enviará o Espírito da verdade, mas ele diz: eu sou a verdade. Portanto, quem ele enviará senão ele mesmo? Mas quando ele vier agora, estará usando um nome diferente. Ele é um com o Pai no controle do todo, mas agora ele se enviará com um nome diferente para continuar o ensinamento e contará a todo o vasto mundo o plano de redenção de Deus. Apenas existe Deus. Foi o próprio Deus quem desceu ao mundo da humanidade e se enterrou no homem, e só Deus pode ser redimido. E Deus planejou o processo de redenção antes que houvesse mundo. Isto não é uma reflexão tardia, este não é o pensamento de emergência, isto foi antes que o mundo existisse, isto é como será. Você irá direto até o fim, até chegar ao clímax. O clímax é a ressurreição daquela pequena fenda na rocha, e você sai e então voltará. Então, os evangelistas, 4 deles, eles começaram a história do ministério de Jesus pelo ato final, que é o batismo, quando a pomba desce sobre ele em forma corporal, como o símbolo do Espírito Santo, e todos eles começam assim e depois voltam. João, sendo o mais profundo, volta ao túmulo e conta isso em simbolismo, e todos os sinais são realmente todos os sinais que ele usa naquela maravilhosa imagem do túmulo são todos, sinais. Todos eles são figuras, mas as coisas que significam são literais. Então ele conta a história do nascimento usando o sinal de um guardanapo, que significa a placenta. Ele conta o que aconteceu naquele estado concreto chamado tumba, que quando você encontrou aquele pequeno guardanapo, então aconteceu um nascimento. Este foi um tipo diferente de nascimento, foi o nascimento vindo de Deus. Deus nasce neste estado. Então, ele começa com o primeiro ato, pois há 4 atos poderosos, e o primeiro ato é a ressurreição. Alguns momentos depois é seguido pelo nascimento de cima. João termina com isso, mas ele começa isto com a descida da pomba. E então a coisa toda está mostrando a você que agora será ao contrário. Então, levamos isto ao clímax, e então a história dividida chega ao fim, e agora o grande Espírito de Deus, chamado Espírito Santo, nos levará para trás, não para frente, mas para trás. Para onde? Para trás, para a fonte que é você mesmo, que é Deus, o Pai. Isto leva você de volta por todo o caminho, e quando você volta, apenas uma coisa no mundo pode convencê-lo que você é Deus, o Pai. Quando você vir a sua glória refletida na face de Cristo. E Cristo é Davi. Esta é a história. Agora vocês se debruçam sobre isto esta noite. Vocês que gravaram, toquem e ouçam de novo e de novo. Eu não estou fazendo nenhuma declaração profética sobre quando partirei. Pessoalmente, não posso acreditar que possa demorar muito, mas não tenho dia, nem mês, nem ano. E eu não tenho nenhum desses, porque ninguém sabe quando ele irá tirar estas vestes, somente quando eu terminar de fazer o que devo fazer. Eu devo contar sobre isto indefinidamente, porque no meu caso já foi concluído. Chegou ao clímax com a descida da pomba sobre mim e permaneceu lá e ainda está lá o símbolo, o Espírito Santo, vestindo-se comigo para contar, pois ele tem todo o conhecimento, não o conhecimento de como ir até a lua, mas o verdadeiro conhecimento do mistério de Deus. Ele não está preocupado sobre todas as coisas da terra, ele apenas está preocupado com o propósito de Deus e com o plano de Deus. E então ele me revelará como fez todas as coisas que dizem respeito à palavra dele na Escritura. E ele revela isto permitindo-me experimentá-lo, pois ele veio a mim
aparentemente como alguém desconhecido, e então, de uma forma estranha e misteriosa, ele me permitiu experimentar quem ele é em uma experiência singular, em primeira pessoa, no tempo presente. Então, toda a história é o meu eu retornando em direção a tudo, pois no começo era assim, mas você avança para o clímax. Então, isso para. O tempo para e então você retrocede para a fonte e lá você é Deus, o Pai. E no caminho de volta você conta enquanto ainda usa uma roupa que está em contato com as roupas deste mundo, porque quando você tira esta roupa, perde o contato. Porque não entrarei em contato, pois minha vestimenta de amanhã é aquela roupa que é perfeita. Onde quer que eu esteja, tudo é perfeito. Não há razão para qualquer discussão, pois este corpo que vestirei na ressurreição é um corpo perfeito. E nada está morto em seu mundo, nada tem como ser imperfeito em seu mundo. Tudo é perfeito onde quer que você esteja. Este é o corpo da ressurreição e é mencionado nas Escrituras como o reino dos céus. Portanto, o reino dos céus não é um lugar, não é um reino, ele é um corpo. Então, onde quer que você esteja vestindo aquele corpo ressuscitado, tudo está perfeito. Mas aqueles que morrem antes da ressurreição aqui, e todos serão eventualmente ressuscitados, eles estão vestidos com um corpo semelhante àquele que descartaram, só que este corpo é jovem, incontavelmente jovem, em um mundo terrestre como este, e eles continuam a jornada. Eu espero que você não esqueça, pois o grande pecado contra isto é duvidar do poder deste lembrador, pois quando ele entra em sua vida, ele é o lembrador, ele se lembra de tudo o que Deus realizou. Então, quando ele realmente se lembra de tudo o que Deus realizou em você, ele o leva de volta e você é o Deus que realizou. A coisa toda se reencena em você por causa de sua presença interior. Esta é a história. Agora vamos entrar em silêncio.